Bem, então a nossa proposta hoje aqui, a proposta dessa aula, né? A gente fazer uma discussão sobre uma aplicação, né, de um modelo de simulação, né, na análise atuarial, né? E aqui eu trago uma aplicação mais voltada aí ao modelo de seguros, né? Eu coloquei esse material aqui, está disponível para vocês. Então, vou começar lendo o enunciado, é um texto um pouco longo, tá? Mas acredito que seja necessário até para tornar o conteúdo mais contextualizar mais o conteúdo, né? Então, qual é a o que é que diz aqui o enunciado da questão, né? Então, nós temos aí um atuário que tem interesse em analisar o valor presente de pagamentos feitos por uma proposta de seguro, né, que cobre perdas por sinistros automotivos numa janela de um ano à frente, tá? Então, essa análise ela é pensada no, se nós estamos aqui nesse ano, é como se fosse uma modelagem para simular o ano seguinte, né? Para tanto, o analista opta por uma modelagem probabilística que tem por base elementos de simulação estocástica, os quais são inspirados na lei dos grandes números. Então, muito do que se discute aqui em simulação é inspirado na lei dos grandes números, né? E aí na modelagem são consideradas as seguintes variáveis de tempo. Então temos primeiro, né, o tempo de pagamento, né, da perda de ordem J. Então estou indexando as perdas, né, por um índice J. Então a gente tem aí uma ilustração que seria mais ou menos assim. Eu tenho aqui a data da ocorrência do sinistro, tá certo? E aí eu espero, né? Eu tenho dois tempos aqui, tem algumas variáveis de tempo envolvidas. Então, o tempo de pagamento dessa perda, né? E aí eu tenho a ocorrência do sinistro e tenho o tempo dessa ocorrência. Então, tempo de espera até a ocorrência desse sinistro. Também tem uma outra variável de tempo, que é o tempo registrado da ocorrência à liquidação desse sinistro. Então, acontece o sinistro e antes disso eu tenho um espaço temporal, né, pré esse sinistro. Então, passa-se o tempo, né, e nós temos aqui a ocorrência do sinistro, certo? Então nesse ponto aqui eu tenho esse CJ, né? Não sei se eu coloquei, deixa eu ver qual foi o índice que eu usei. É o CJ. Aí o tempo entre a ocorrência e a liquidação. Então nós temos aqui esse CJ. Certo? Aí teve o sinistro, a ocorrência e a liquidação. Aqui a liquidação. A liquidação. Daqui para cá eu tenho uma contagem de tempo, né,
né, para que é o LI, o LJ na verdade. Então isso aqui é o LJ. E a soma desses tempos é o tempo que vai da ocorrência do sinistro até, né, até o final da liquidação, que é o que a gente chama de TJ, certo? Então tem uma variável de tempo envolvida aí, tá certo? Nessa tramitação aí da ocorrência do sinistro, né, a espera, a liquidação e finalmente aí a liquidação do sinistro. Voltando aqui para o texto, então com as variáveis de tempo construída, tem-se que, né, o T é a soma, né, dessas duas variáveis de tempo, né? O T é o C mais o L. No modelo, aí só uma observação aqui também, né? Vale destacar que para fins de simulação assume-se que as perdas que ocorrem, essas perdas ocorrem apenas numa janela de 1 ano, né? Então o trabalho é analisar os cenários, né, a simulação, mas pensando aí numa janela temporal de 1 ano, tá? Importante destacar isso aí, tá? Bem, então vamos lá. Agora, o que a gente vai passar agora? Para descrever algumas particularidades aí das variáveis envolvidas, né? Então, com as variáveis de tempo, tem-se que o T é o CJ mais o LJ, né? E no modelo esse tempo é estabelecido como fração, toda unidade de tempo é estabelecida como fração em meses de 1 ano. Então, por exemplo, né, a metade de 1 ano, né, seria aí 6 meses. Bem, então é importante ressaltar, né, que as variáveis de tempo estão sendo expressas aí como fração em meses de 1 ano, né? Então, por exemplo, o T1 igual a 0,17, a gente podia fazer aí uma regra de 3 para tentar descobrir, né, quantos meses seriam, né? Então, por exemplo, 1 ano, 12 meses, né, 0,17 x meses, e aí faria a conta, né? 0,17 vezes 12, 17% de 12, né? Seria isso aí, a conta é isso mesmo. E aí 17% de 12, pode fazer aqui a conta aqui, ponto 17 vezes 12 daria 2,04, aproximadamente 2 meses. Então aqui esse sinistro estaria sendo liquidado aproximadamente, né, um pouquinho depois do final do segundo mês, tá? O analista assume que os tempos são independentes e que o tempo entre dois eventos consecutivos, que é a diferença, né, entre o CJ e o CJ-1, também considera que o C0 é 0, o C de 0 é 0, e essas diferenças seguem um padrão exponencial, né? As diferenças seguem um padrão exponencial. Então, só para a gente descrever aqui rapidinho,
Então vamos lá, eu tenho o C0 é 0, certo? Aí do C0 vamos para o C1. Então C1 menos o C0 tem distribuição exponencial 5. E aí é importante lembrar aí aquela questão do parâmetro da exponencial, né? Que a média é o inverso desse parâmetro que aparece aqui na expressão da densidade. Então, como é dito que segue um exponencial, essas diferenças seguem um padrão exponencial com média de 0,2 ano, né, 20% de um ano, né, que seria 10% de um ano em 20, né, 2,4 meses, né, um mês e meio, um mês e 20, então 2,4 meses. Então, aqui as diferenças seguem esse padrão exponencial com média 0,20, o que significa dizer que a taxa, o parâmetro parâmetro da exponencial, parâmetro de escala, né, da distribuição exponencial é igual a 5, né? O inverso dele é 20%, então aqui é exponencial 5, né? Então observe que C1 vai ser o C0, né, que é 0, mais um número exponencialmente distribuído. Então, para gerar um número exponencialmente distribuído, por exemplo, a gente vai usar menos a média, né, que é 0,2, vezes o log de um número uniforme, certo? E aí, seguindo aí esse procedimento, né, seguindo esse procedimento, isso aqui daria já menos 0,2 log de U, né? Aí aqui vamos para o terceiro número gerado aí, pegaria a diferença, né? C2 menos C1 é igual a um outro, um outro número, né? Vamos chamar de um 1 aqui, um 1, né? Então esses números sendo independentes, então isso aqui vai dar menos 0,2 log de um segundo número, né? De forma que o C2 vai ser o C1 mais esse segundo número gerado. Acaba sendo menos aqui, menos 0,2 log de U2. E esse processo recursivamente evolui, né? De forma que você gera, né, o número C3 como uma soma, né, de números exponenciais, tá? E assim por diante. Bem, então tá aqui o processo aí envolvido aí na geração aí desses tempos até a ocorrência de sinistro, tá? A perda X liquidada em TJ, a perda XJ liquidada em XJ, independe desse período CJ, né, em que a perda ocorre. No entanto, esse XJ, que é o tamanho da perda, e o LJ, que é o tempo da ocorrência até a liquidação, né, são dependentes e positivamente correlacionados. Isso significa dizer que quanto maior a perda, né, maior será o tempo de liquidação. E essa suposição passa a ser razoável no ponto de vista que grandes perdas podem levar mais tempo para serem sanadas, né, para serem resolvidas, inclusive por fatores burocráticos envolvidos. Isso é um raciocínio aí que a gente pode até se remeter lá àquelas primeiras conversas que tivemos aí sobre a simplicidade, as simplificações que são feitas nos modelos, na modelagem, né? Ok? No modelo X,
possui distribuição Pareto. Então, uma variável aleatória com suporte nos reais positivos, né? Ou melhor dizendo, não negativos. Uma distribuição tipo Pareto, um parâmetro de forma alfa igual a 3 e parâmetro de escala 1000. Então a variável de perda aqui, né, que envolve aí os sinistros, né, essas variáveis de perda são Pareto distribuídas. Enquanto que isso já sinaliza um padrão aí de cauda mais pesada, que é o caso da distribuição tipo Pareto. E nesse caso aqui, Pareto tipo 2. Enquanto que LJ possui uma distribuição Weibull, um parâmetro de forma tal, 1,5, e esse parâmetro de escala variando de acordo com x, com o tamanho da perda. Nessa escala logarítmica aqui, vamos dizer assim, escalonada aí pelo número 6. Essa é uma forma de modelar a dependência positiva de x com L. Observe que quando x aumenta, a escala aumenta também e, consequentemente, o tamanho da perda aumenta, né? O L, né? O espaçamento da variável, o parâmetro de escala, altera a escala dos números, né? Ou seja, a dimensão desses números passa a ser maior com o aumento de x. Também é importante destacar, né, que o parâmetro de escala associado, né, essa relação dada pelo θ, né, que depende aí do tamanho da perna numa escala logarítmica, né, ela é feita de tal forma que ela cresce, o log é uma função que cresce a taxas decrescentes, né? Então, pensar aí a função logarítmica, a gente pensa aí numa função que cresce a taxas decrescentes, certo? Então, a função log de x é uma função que tem essas taxas de crescimento, né? Elas são cada vez menores. Isso aí é a inclinação da reta tangente, né? Então a função log é uma função que cresce a taxas decrescentes, tá certo? Então imagina aí que eu não desenhei muito bem aqui, vou redesenhar. Então essa aqui é a função log de x, por exemplo, né? E aqui eu posso traçar aqui as retas tangentes. Certo? Observe como a inclinação ela cresce cada vez menos, né? Então chega uma hora aí, a taxa de crescimento aí dessa inclinação ela é decrescente, tá? Bem, então vamos continuar a leitura. Então essa é uma maneira, né, que foi escolhida para modelar essa dependência não linear da variável x com L, mas positivamente correlacionada, né, e buscando aí um parâmetro que altere, né, a escala do número de forma que isso aconteça com um crescimento a taxas decrescentes. Finalmente, né, o atuário decide por modelar a perda atualizada, e aí nesse caso
A gente fala aqui a perda agregada, né? Importante dizer aqui, né? Essa perda aqui é a perda agregada. Uma perda agregada, né? Importante destacar isso aí. Utilizando uma variável de fator atual, para a qual assume-se que se uma variável aleatória for investida hoje, acumularia uma unidade monetária em T anos. Nesse caso aqui, lá na frente, ao final do ano, né, tem-se o valor cheio. Então, o que acontece aqui, né? Vamos pensar nessa escala aí de atualização. Então, fazendo aí um horizonte de tempo, certo? Eu estou aqui na data 0, né? E um valor que cai aqui, por exemplo, nessa linha do tempo, né? Se eu atualizar ele para essa data 0, ele está mais perto da data 0 do que um valor que se localize, por exemplo, né, mais à frente e que precise ser, vamos dizer assim, ser atualizado por um período maior, né? Então, o fator de atualização desse capital aqui, que eu vou chamar de V1, e esse outro capital que eu vou chamar de V2, o que acontece aqui, né? O V1 ele está mais próximo, né, do que o V2. Então, por exemplo, imagine que esse V1 seja o fator dele, né, seja 0, esse valor que seja, por exemplo, seja um valor mais próximo de 1. Ele está mais próximo da data atual do que o valor lá na frente. Então, o valor lá na frente, né, ele vai ser um fator maior, né? Aliás, menor. Então, quanto maior a distância do montante ao período atual, maior será o valor desse fator, aliás, menor será o valor desse fator inflacionário, né? Então aqui, por exemplo, eu podia tratar com um fator 0,97, por exemplo. Enquanto que aqui no V2, no segundo valor, esse fator já fosse mais depreciado, 0,25, por exemplo, né? Então, quanto mais distante tiver o número, né, o montante da data atual, mais próximo de 1 vai ser esse fator, né? Então, no caso, o fator de valor atual, tá certo? Então, esse montante aqui, nessa data 2, ele vai ser 25% do valor nessa data, na data 0. Enquanto que esse valor aqui, que está nessa data 1, né, ele vai ser 97% do valor na data 0, tá certo? Ou seja, quando você anda para a direita, né, você tem que crescer o valor, né? E quando você anda para a esquerda, né, você tem que reduzir o valor. Então, nesse caso aqui, pode-se pensar dessa maneira, tá? Então, deixa eu só colocar essa foto aqui, que eu acho que essa figura está mais
tá melhor de visualizar. Uma figurinha aqui mais bem feita, mais bem desenhada. Então olha lá, ó. Aqui tá a data zero, a ocorrência, primeira ocorrência, liquidação, né, no valor X. Aqui a data zero, a segunda ocorrência, liquidação no valor Y, tá? Então agora o V1 é o fator, né, da primeira liquidação, ele tem que ser maior do que o fator da segunda liquidação, porque esse valor X está mais perto da data zero, ou seja, ele está mais próximo, né, de ser ele mesmo, né, na data zero, do que esse valor Y. Mas aí quando a gente faz o cálculo, a gente soma atualizando pelo fator, né? Então o primeiro fator vezes a quantidade X mais o segundo fator vezes a quantidade Y, de forma que o primeiro fator vai ser maior que o segundo fator, certo? Ok, então observando aí que o valor da perda agregada, né, essa variável aqui soma, né, vai ser o nosso objetivo, né, de análise aqui por meio de dados simulados, né. Então esse montante aqui é o que eu vou chamar aqui de perda agregada. É o que eu vou chamar de perda agregada. Essa somatória aqui, dessa perda agregada, só que ela tem uma questão de valor atual, né? Atualizada, vou colocar atualizada. Então a perda agregada atualizada, tá? Então mas só lembrando que quanto mais distante o montante tiver da data corrente, né? Essa data inicial, que seria o início do ano, por exemplo, menor será esse fator inflacionário, né? Tá certo? Vamos então aqui a continuação aqui da leitura. Então, por fim, né, o atuário decide modelar a perda atualizada, utilizando uma variável de fator atual, para a qual se assume ser uma variável aleatória que, investida hoje, acumularia uma unidade monetária. Essa é a razão desse fator inflacionário variar, né, nessa escala aí até 1, né, ok? No caso, esse fator será variar 1, na verdade, ser um percentual, né, do valor, né, percentual, mais precisamente falando. Então essa variável independe de todas as perdas, né, é uma variável de fluxo de caixa, né, como também desses tempos, né, de ocorrência e da ocorrência à liquidação. No entanto, né, para períodos diferentes, né, ou seja, o S diferente do T, esse fator do S e esse fator do T são dependentes. E aí, a forma de dependência utilizada aí na questão, né, é justamente essa relação aqui que está descrita, né? Para T maior que S, o log de Vs sobre o Vt, tudo isso dividido pelo T menos o S, possui uma distribuição normal com média 0,06 e variância dada por 0,0004 vezes o comprimento, a distância, né, entre essas unidades de tempo. Então veja só, essa escolha aqui foi uma escolha do livro, né? Eu não encontrei
nenhuma justificativa teórica para que isso pudesse ser modelado assim, então estou simplesmente utilizando a sugestão do livro, tá? Mas eu vejo que isso é uma forma de simplificar a modelagem e trazer, né, por exemplo, esses fatores de inflação, né, a variarem em cima dos quocientes, né, usando uma escala log e colocando aí essa proporção, essa divisão aí pela diferença, né, pela distância desses tempos. Então, uma forma meio ad hoc, né, eu vejo como ad hoc, vamos dizer assim, que pode ter uma experiência prática que modele bem esses fatores de inflação, mas que não necessariamente seria uma justificativa teórica para a escolha. E aí basta dizer que essa razão aqui segue um padrão gaussiano, né? E aí esse padrão gaussiano tem uma média, né? Uma média de 6%, né? Ou seja, essa relação entre a razão dos logs, entre a diferença dos logs e essa distância do tempo vai ter uma média de 6% e uma variância bem pequena, né? Vai ser uma variância bem pequena. Isso pode ser até um fator aí que leve em consideração a renda fixa, por exemplo, um modelo com padrões internacionais aí, a renda fixa tem uma rentabilidade bem menos volátil, então talvez seja uma forma de se reduzir essa volatilidade e fazer com que essa volatilidade dependa aí desse distanciamento entre essas unidades de tempo. Então no final o S vai ser a soma, né? Uma soma aí atualizada, é só multiplicar cada X pelo seu fator de valor atual, e isso está sendo feito. Também é importante destacar aqui que, né, essa soma ela vai de 1 até um certo n, mas esse n acaba sendo um dos períodos, né, um dos índices, né, mas é importante destacar que essas perdas que ocorrem, elas são no intervalo de um ano. Então, perdas fora desse intervalo de um ano não serão consideradas nessa modelagem. Então, é importante dizer que esse N aqui vai ser o maior J, onde o CJ é menor que 1, né? Ou seja, a perda gerada, né? Aliás, a perda não, o tempo, né? O tempo até a ocorrência dessa perda é um número, está nesse intervalo de um ano, né? Está dentro dessa janela temporal de um ano. Então é importante aqui interpretar essa colocação aqui do problema, né? Então basicamente o que está sendo dito aqui é que esse valor aqui é o maior dos índices, né? Onde o tempo até a ocorrência desse sinistro aí de ordem J, ele é um tempo que ocorre na janela temporal de um ano, tá? Então essa é a leitura desse N aqui nesse somatório. E aí, partindo aí para os itens da questão, vamos lá. O objetivo do analista reside em avaliar a variável S, de forma a investigar possíveis cenários de perda, né, e os riscos envolvidos em termos de probabilidade de ocorrência de perdas extremas. Responda os itens. A observação aqui, que são dadas as expressões das funções de distribuição acumulada do padrão Pareto, isso é um Pareto tipo 2, e da distribuição Weibull, né? Aí aqui estão dadas as formas das distribuições acumuladas, né? Que é uma forma equivalente, né? Ou você mostra a densidade, ou mostra a distribuição acumulada, tanto faz mostrar uma como a outra. E aí fica mais fácil aqui para se usar o método da transformada inversa, se mostrar a função de distribuição acumulada. Então aqui a Pareto, né, a forma da Pareto, e aqui ao lado a forma da Weibull. Lembrando, e essa Pareto
tem esse parâmetro aqui de alfa de forma, esse parâmetro θ de escala, e aqui na Weibull, né, aqui esse tal está mexendo com a forma e o θ está mexendo com a escala, certo? Bem, então são alguns itens que estão aqui prontos para serem resolvidos. Vamos continuando aqui. Então a questão agora é a gente explicar, né, os processos de geração, né, vai virar uma coisa mais teórica, vamos dizer assim, dentro do aspecto da disciplina, né, como que a gente pode explicar esse processo de geração, né, desse tempo até a ocorrência do sinistro, da variável de tempo do sinistro à liquidação, dos fatores de inflação, certo? E também como que a gente pode chegar a um valor dessa simulação aí para essa variável de perda agregada, que é a variável S, tá? Então eu vou começar aqui por onde eu já tinha começado desde o começo da disciplina, né, onde eu falei aqui o processo gerador aí desses 6, né, dessas unidadezinhas de tempo. Então, olhando aqui, o que a gente observa, né? C0 é 0, C1 menos C2 exponencial, C1 é C0 mais um exponencial, C2 menos C1 é um exponencial. E isso é um processo recursivo, né, onde a gente vai ter um Cn, né, vou até usar outra letra aqui. Então vou colocar um Cn, né, vai ser o Cn. Observe que o Cn vai ser o C0 mais o C1 mais o C2 mais o Cn menos 1, né? E obviamente que cada Cn desses daqui vai ter uma forma dessa aqui, 0 menos 0,2 log de um certo uniforme. Então o que a gente precisa fazer? Gerar números uniformes, né? Gerar números uniformes e fazer esses cálculos, né? E mostrar que cada passo, né, que você vai obter um novo C, você agrega o C anterior nessa soma, né? Então o C2 você pegou o C1 e agregou um número exponencial com a mesma média. O C3 você pega o C1, o C2, o C0 é 0, já é dado que o C0 é 0. Então no C3 você pegou o C1 com o C2, né? E o C4 vai ser o C1 mais o C2 mais um número C3, né, que vai ser gerado dessa forma. Então esse é o processo de geração aí desse número, desses valores aí para esses sinistros. A preocupação que a gente precisa ter é que essas combinações desses 6 não podem ser geradas fora do intervalo 0,1. Ou seja, se por algum acaso esse C aqui for gerado igual a, por exemplo, 1.2, a gente tem que recalcular eles, né? Recalcular esses 6 de forma que eles fiquem todos no intervalo 0,1, de tal maneira que essas ocorrências desses sinistros, as ocorrências, no mínimo as ocorrências, elas vão acontecer no intervalo de 1 ano. Se vai liquidar e vai passar, não tem problema, mas a ocorrência do sinistro é da data 0 dentro de uma faixa de 1 ano, tá certo? Ou seja, essa é a restrição que a gente precisa fazer aí na hora de calcular esses valores desses tempos, né? E aí, por exemplo, eu não tenho controle determinístico de quantos sinistros vão acontecer,
mas eu tenho um controle probabilístico disso, tá? Ou seja, vão acontecer de acordo com a geração desses 6, né, no intervalo 0, 1, tá certo? E esse é o controle probabilístico, né? Perfeito? Observe que eu preciso gerar números uniformes. Tudo aqui envolve a distribuição uniforme. E qual foi o método que foi discutido lá na disciplina em todo momento para gerar números uniformes? O método congruencial linear. Então, se a gente quiser fazer disso, né, um esquema bem descritivo, né, bastava acrescentar aqui que esse número, né, esses números uniformes, né, são gerados seguindo aí um gerador congruencial linear de período máximo. E aí a gente pode tentar encontrar aí naquelas questões aí que a gente resolveu e discutiu em sala em aulas anteriores, né? Qual seria uma alternativa para esse gerador congruencial de período máximo? Então aqui, por exemplo, ó, a gente pode pegar um gerador congruencial com M, uma potência de 2, esse beta aqui, esse expoente maior que 3, por exemplo, né? E trabalhar com a constante multiplicativa como sendo um valor congruente a mais ou menos 3 módulo 8 e usar uma semente ímpar. Essa é uma forma de se encontrar, de se trabalhar com esse gerador de período máximo. Outra forma é utilizar aqui aquele teorema, né, que faz o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui, olha lá, você vai trabalhar com o C e o M coprimos entre si, né? O A congruente a 1 módulo qualquer fator primo, né, desse M, né? E o A congruente a 1 módulo 4, caso o 4 seja um divisor de M, né? Lembrando que a equação do gerador congruencial linear, de forma geral aqui, ó, o NI, o A é aquela constante multiplicativa e o C é a constante aditiva, né? Então, no caso aqui, um gerador congruencial misto, né? Então tem esses teoremas que vocês podem utilizar, né, para gerar esses números uniformes. Aqui, por exemplo, vamos lá, tem alguns geradores aí bem conhecidos aí na literatura. Daqui, ó, por exemplo, esse gerador, ó, 65.539, né, o A e 2 a 31, né? É um gerador se a gente escolher uma semente ímpar, né, é um gerador de período máximo, né, e o período dele 2 elevado a 29, né, que é a quarta parte de 2 a 31, dividido por 4, né? E esse 65.539 ele é congruente a 3 módulo 8, tá? Que é um dos casos lá que eu coloquei, eu mencionei agora, né? Deixa eu ver outro aqui, outro caso, ó, você pode pegar uma raiz primitiva módulo 2 a 31 menos 1, né? Que 16.807 é uma raiz primitiva módulo 2 a 31 menos 1,
né? Aqui nesse caso 2 a 31 menos 1 é um gerador multiplicativo, módulo primo, né? Com o período máximo. Então vocês podem usar esse gerador do uniforme e usar o número uniforme para gerar aquela sequência de 6, tá? Isso é o que é interessante aqui nesse problema, né? Então eu vou mostrar isso computacionalmente, né, como seria, tá? Mas vamos aí para o processo de geração aí desses L's, que são os tempos do sinistro à liquidação. Então primeiramente, né, vamos agora à geração, né, dos L's, né? O do C é exponencial. Eu esqueci. Tá, mas o exponencial já botei aqui a fórmula do direto, né, usando o método da transformada inversa. É importante. Então uso o método da transformada inversa e um número uniforme vindo aí de uma realização de um gerador concorrencial linear. Então essa é uma forma aí da gente gerar esses números 6, CJ, né? Agora vamos para esses números L, né? Nesse caso o L é uma variável de tempo e aí vamos usar aí um padrão Weibull. Então o que a gente precisa fazer, né? É o Weibull, o L, né? Deixa eu só confirmar. O L é o Weibull, parâmetro de forma 1.5, parâmetro de escala variando com x. Então o que a gente precisa fazer, né? Pegar a função de distribuição acumulada e igualar ela a um número uniforme. Então eu vou pegar ela aqui, ó, 1 menos exponencial menos x sobre θ elevado a tal. Vou igualar isso a um número uniforme. Então, a partir de agora, nós vamos resolver essa equação aqui, explicitar o x, né? Na verdade, que nesse x eu vou trocar ele até por L para não confundir com o x, né? Da perda. Então o que eu vou fazer aqui agora? Exponencial de menos o L sobre o θ elevado a tal vai ser igual a 1 menos u. Esse 1 menos u pode até ser substituído por um número uniforme, tá? Vou chamar de u', tá? Um número uniforme, até porque se u é uniforme, 1 menos u também é uniforme, né? 0, 1. Isso se u é uniforme no intervalo 0, 1. Aí agora vamos para o que eu tenho que fazer aqui agora? Passo um log, né, em ambos os lados. Então passo o log, né, vai ficar menos L sobre θ elevado a tal igual ao log, e aí eu vou trocar logo o sinal, menos o log de u'. Agora vamos explicitar o L, né? Então o que eu tenho que fazer? L sobre θ igual menos log de u' elevado a 1 sobre tal, e o L agora multiplica por θ, né? Θ vezes então o LJ
Aí agora a gente indexa aqui, né? Esse θ, lembrando que esse θ vai ser aquele θ que depende do x, né? O θ que depende do x, ó. Tá certo? Então posso aí já reescrever também, completar isso aí. Eu vou até colocar o linha J, né, associado a esse LJ. Então aqui, ó, o LJ vai ser o log de XJ sobre 6 vezes menos o log desse número uniforme linha J, tudo isso elevado a 1 sobre tal. Aí lembrando que o tal é 1,5. Então substituindo aqui os valores, né? LJ vai ser log de XJ sobre 6 vezes menos log de UJ linha elevado a 1,5, né? Porque 1 sobre tal, o tal, deixa eu ver qual é o valor do tal. O tal é 1,5, o inverso de 1,5, né, é o valor que a gente tem que colocar aí no lugar desse 1 sobre tal, né? Então isso vai ser 2/3, tá? Então deixa eu ajeitar isso aqui. Então fica aí a expressão elevado a 2/3. Então agora o processo de geração de CLJ depende do x, obviamente, um número uniforme que pode ser gerado usando o método congruencial linear de período máximo, um gerador congruencial linear de período máximo, e aqui fazendo essas transformações aí nesses números, tá? E aqui eu estou trabalhando com esse log na base natural, certo? É importante destacar isso aí. Então, o C, só fazendo uma retrospectiva aqui, ó. O C, a gente gera usando aí os números exponenciais, certo? Os L's, nós vamos usar aí partindo da Weibull, a transformada inversa. Vamos utilizar aí essa transformação que vai depender aí do x, que é o tamanho da perda, de um número uniforme também que vai ser gerado por algum método congruencial, um gerador congruencial, e aqui essa transformação que vai envolver aí o inverso do parâmetro de forma dessa variável dessa variável Weibull, tá? Bem, agora vamos para o próximo, né? Próxima variável, que são os fatores de inflação, né? Os fatores de inflação, só um detalhe, tá? O x, que é a perda, eu não coloquei aqui para gerar as perdas, mas as perdas têm distribuição Pareto, né? Então vamos mostrar aqui também como é que se gera as perdas, né? Como é que a gente faz aí o processo gerador aí das perdas x, né? Vamos para as perdas x. Bem, então vou pegar aqui a fórmula da distribuição Pareto, que é aí modelando as perdas. Aí vamos usar aqui 1 menos θ
x mais θ, tudo isso elevado a alfa, isso vai ser igual a um certo uniforme. Vou usar até duas linhas para não confundir. Então tá aqui, ó. Vou fazer a mesma lógica aqui usando o método da transformada inversa. Vou explicitar o x, tá? Então novamente aí, ó, θ, x mais θ elevado a alfa é igual a 1 menos u aí a gente vai fazer aí explicitar o x. Então vamos passar aí multiplicar pelo inverso de alfa, exponenciar pelo inverso de alfa, né? Então θ, x mais θ vai ser igual a 1 menos u elevado a 1 sobre alfa. Aí agora vamos e esse alfa aqui no problema, né? Deixa eu ver aqui o alfa. O alfa é igual a 3, tá? Então vamos lá. Tem que explicitar o x aqui agora, né? Então x mais θ sobre θ é igual a 1 menos duas linhas, né? Elevado a 1 sobre alfa. Aí agora vamos multiplicar isso aqui por θ. E subtrair o θ aqui. Então no final vai ficar xj igual, que a gente pode colocar em evidência aqui esse θ, tá? No xj vai ser igual a θ vezes, né? Aí vamos aparecer aqui, ó, 1 menos u duas linhas elevado a menos 1 sobre alfa, tá? Menos 1. Lembrando que esse 1 sobre alfa é o inverso, né, de 3, que é, no caso, 1/3. Então posso substituir aqui, né, esse 1 sobre alfa por 1/3 aqui na hora do cálculo desse xj. Então o xj a gente pode calcular assim: o LJ assim, certo? E o CJ usando o padrão exponencial, né? Tá certo? Então esse XJ aqui entraria nessa expressão aqui do LJ, né? Tá certo? Bem, então observe que todos eles envolvem a geração de números pseudo-uniformes aí, que aí a ideia é usar um gerador congruencial linear de período máximo. Isso é importante vocês terem em mente, tá? Bem, então vamos seguindo. Eu acho que eu já mostrei aí analiticamente, né, como que gerar aí os Cs, os Ls. Vamos para o fator de inflação agora, né? Fator de inflação. O fator de inflação, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu explicar aqui, vamos lá. Deixa eu botar em outra tela aqui. Então, para gerar os fatores de inflação, tá? O que eu vou fazer? Eu sei que o V de 0 é 1,
né? Que isso é dado, né? O primeiro número é 1, né? Então, e também que eu vou gerar um número uniforme, e esse número uniforme, né? Um número uniforme não, um número normal, né? Um Rn, um número gaussiano, vai ter que ser igual à razão, né, do log, né, do Vs sobre o Vt, tudo isso dividido aqui. Eu estou assumindo que o T é maior que o S, tá? Estou assumindo que o T é maior que o S, então eu vou ter o Rn, que é o número normal, isso vai ter igual a essa razão aí desse log por T menos S. Então, quando a gente escreve isso aqui, eu posso explicitar aí, né, o Vt como função do Vs, uma vez que o S vem antes do T e eu já teria calculado ele, tá? Então, o Vt vai ser igual ao Vs dividido pela exponencial do número uniforme vezes o T menos o S. Então, aqui estaria aí o processo de geração aí envolvido aí desses fatores de inflação. Aí, por exemplo, no primeiro você substitui por 1, né, ele igual a 1, e você vai encontrar o segundo, que vai ser o inverso dessa exponencial aí, e aí a distância, né, desse tempo aí, né, obviamente que esse tempo vai vir, né, do L, né, vai vir do L, né, então vai ter que usar aí as unidades de tempo que são geradas, né, no intervalo 0,1, certo? Então, só para a gente concluir aqui esse raciocínio analítico, né? Então, até agora eu mostrei como calcular os 6 usando o processo, né, baseado aí na distribuição exponencial, com base no gerador congruencial linear. Também tem como calcular os L's, que são os tempos do sinistro da liquidação. Eles dependem da perda, a perda é Pareto, e aí as perdas são geradas usando também o processo, o método da transformada inversa. Também precisamos desses números uniformes, né, pseudo-uniformes. E quando você soma o L com o C, você tem o tempo total, né? E também os fatores inflacionários vão ser utilizados aí para o cálculo desses fatores, né? A distribuição normal, né? Essa distribuição normal aqui é a distribuição com aquela média 0,06, a média 6%, né? E a variância bem baixa, né, dada aí por 0,0004 vezes o tamanho, a distância entre os períodos, tá? Bem, então eu vou mostrar aqui agora como seria aqui. Eu tenho alguns números, né, que estão lá no livro, né? Vou mostrar aqui como seria essa simulação aí desses números para poder a gente ir para o programa em si, tá? Então, deixa eu copiar aqui. Então, vindo para cá, então imagina agora que a gente tem aí os pares, né, de números uniformes gerados, né? Aliás,
aqui os números 6 gerados, tá? Pelo processo lá usando o padrão exponencial, né? Então aqui usando um gerador de números pseudo-uniforme e os correspondentes valores x, né? E aí o padrão aqui é usar o método da transformada inversa. E aí quando ele fala x aqui no livro, né? Esse x é essa expressão aqui, que é a expressão aí do método da transformada inversa para gerar aí os valores exponenciais. Então aqui são os valores exponenciais, né? Nessas entradas aqui aqui nesse lado são os valores exponenciais, e aqui à direita, né, aqui são os números uniformes, aqui os números exponenciais, aqui à direita. E observe que nesse caso aqui eu tenho o C1, né? O C1 é ele que está aqui, o C1. No segundo, o C2 vai ser o C1 mais essa quantidade aqui, que é 0,12. Então vai dar os 0,18. O C3 vai ser esse, mais esse, que vai ser esse 0,23. O C4, né, vai ser a soma dos 4, né, e assim por diante, tá? Então tem a geração aí desses 6. Isso, obviamente, não são valores únicos, vai depender aí de qual semente você utilizou no gerador de uniformes, tá? Vamos agora para o processo de geração das perdas. As perdas aí podem ser geradas usando ali a fórmula que a gente descreveu aqui agora há pouco, né? Então vou colocar aqui no painel. Então aqui as perdas, certo? Então essa fórmula aqui eu acabei de deduzir, né? Ela está aqui em cima, ó. Coloquei a fórmula da perda aqui, ó, xj, θ, menos o número uniforme, e aí 1/3, esse θ é 1000, né? É 1000 esse θ. Então tá aqui o valor o esquema para cálculo das perdas. Então se utilizaram aí os valores uniformes, né, pseudo-uniformes, 071, 047, 061, 08, 068, para se encontrar os valores de x aqui, x1, x2, x3 e x4. Foram 4 perdas que foram geradas aqui nesse primeiro experimento, tá? Então já temos aí até agora os 4 valores de tempo até o sinistro e 4 perdas, né? Isso correspondentes aí a primeira, a segunda e a terceira e a quarta ocorrências. Vamos agora calcular, vou mostrar aqui como calcular esses L's, né, que é o tempo da ocorrência à liquidação, né? Então deixa eu colocar aqui. Então vamos lá. Aí só lembrando aqui, tá? A primeira ocorrência é a C1. A segunda ocorrência, né? A segunda ocorrência é a C2, né? Nesse caso aqui, a terceira é a C3 e a quarta é a
a C4. Mas, por exemplo, se a gente gerasse um valor na primeira, esses valores teriam que estar em ordem crescente. É importante destacar isso aí. É só isso que eu queria dizer. Então vamos agora para o processo de geração desses tempos de liquidação, né? Então agora, ó, a fórmula que já coloquei lá em cima, né? E aí precisa aí das perdas, né? E aí substituindo as perdas, né? Você encontra aí o primeiro valor, o L2 substituindo aí os números uniformes e as perdas correspondentes, o L3 e o L4. Então veja que o primeiro sinistro levou 43% de um ano, o segundo levou 142% de um ano em meses, o terceiro 26% de um ano e o quarto 120% de um ano em meses para ser resolvido. E aí depois você vai fazer a soma desses tempos, né? É importante aí que vai fazer a soma desses tempos gerados, né? Então tem que pegar o CI mais esse LI, esse LJ, né? E fazer a soma desses tempos. Aí o T1 ficou 0,49, T2 1,61, T3 0,50 e o T4 172% de um ano em meses. Então o quarto sinistro, que foi o sinistro de magnitude 470, né, ele teve aí o maior tempo, né, de liquidação. O T2 aqui também, né? Enfim, aqui estão os tempos. Acho que tem um detalhe aqui que tem que ser feito. Deixa eu ver. Só um detalhe é que ocasionalmente pode acontecer, né, que os números são gerados de forma aleatória, né, e nesse caso aqui a gente tem aí uma desproporção aí com aquilo que está postulado, né, sobre o tamanho das perdas e o tempo para resolver a liquidação, né. Então aqui, por exemplo, esse T4 172% de um ano em meses, né, é o valor aí T4 470. O X1 aqui é o primeiro, né, que seria o maior valor. Ele está aí com 49% de tempo para resolver a liquidação. Mas isso aí foi um processo estocástico. Ocasionalmente ele pode gerar valores, né, nessa sequência. A gente coloca a tendência, mas não necessariamente isso vai depender do processo dos valores que foram gerados, tá? Bem, então isso aí seria o processo de geração dessas unidades de tempo e dos valores, né? Agora eu posso mostrar aqui também o processo associado à geração dos fatores de inflação, né? Então, deixe-me colocar aqui. Então aqui, ó, o processo de geração dos fatores de inflação. Então o primeiro é 1. Então o que a gente faz? Ó? Pega um número uniforme, aliás, uniforme não, normal, que é esse número aqui, ó. Gerou um número normal, igualou a expressão do log da razão, e o primeiro é 1, né? E aí, obviamente, esse 049 é o primeiro tempo que acontece, né? Esse 049
ele está aqui, é o primeiro tempo, aqui na ordem cronológica. Então é o fator do 0,49, e isso dividido pela diferença dos tempos. O primeiro tempo aí deu 0, é 0, né? Então 0,49. Então explicita aqui e encontra o V de 0,49. Então esse V de 0,49 a gente escreve ele aqui, né? Aí ele deu 97,14%. Com esse valor, né, com esse valor, a gente agora vai para o próximo, né, o segundo fator de inflação. E aí, sabendo que o primeiro é esse aqui, o primeiro é esse, né? Aí agora a gente faz a conta gerando um número normal, né? Aqui, ó, um RN aqui, e igualando, né? Agora só que utilizando o primeiro dividido pelo segundo. O segundo é o que a gente quer descobrir, então vai fazer a divisão até encontrar o segundo fator associado ao 0,50, que é na ordem cronológica aí a segunda, é o segundo time, é o terceiro time, né, na verdade, né? É o primeiro 0,49. Aí observa aqui o seguinte, né? Esse fator aqui de inflação, ele está associado ao segundo, ao T3 aqui, né? Na verdade, ao T3, né? O T3 na ordem cronológica ele está mais perto da data inicial, então o fator de inflação dele tem que ser maior mesmo. E aí, seguindo aqui na sequência, né, se utiliza esse número gerado, né, do 0,50, coloca ele aqui e encontra o do quarto fator. Esse quarto fator 1,631, né, porque na sequência, né, na ordem cronológica, o próximo seria 1,631. Aí agora, né, faz-se o último procedimento aqui para encontrar o fator associado à última perda, né? Na verdade, o fator, você tem que tomar cuidado que o fator ele tem que se preocupar mais com o tempo, a distância, né, daquela perda, do tempo da perda à data inicial. Então, nesse caso, né, os fatores de inflação aqui do T1 vão ser maiores, né? Do T2 aqui vai ser menor que o do T1, o do T3 vai ser menor que o do T1, mas vai ser maior que o do T2 e maior do que o T4, e assim por diante. Então o último fator aqui deu 0,8848. Então agora o passo final é encontrar a soma, né? Essa soma num passo de simulação, né? A gente teria agora que fazer o cálculo aí só fazendo a Então agora, ó, o 524, que é o valor, esse valor do 524, ele foi associado a esse T1, né? O T1 ele é 0,49, ele vai ter o maior fator de desconto, que é 0,97. O 241, que é a segunda perda aqui, ele está associado ao T2, mas o T2 não é o maior fator, né? Não vai ser o maior fator, nem também vai ser o menor, ele vai estar entre o fator, ele vai ser um fator, o menor fator vai ser esse do T4.
mas aí ele vai receber aí o, né, 8913, né? O 369,70 que está associado ao X3, esse T3050, então vai receber aí, ele está mais perto, né, da data atual, está pertinho do T1, vai receber um fator um pouco menor que o do T1, né, que era 9714, agora 9707, e por último 470, que vai receber aí o fator 0,88 de 88%. Então perceba que o montante, a perda agregada aqui, que deu $1.500, vamos pensar assim, ela está sendo calculada em valor atual, tá? Em valor atual. Então esse é o processo aí de geração de uma perda agregada. E aí é um exemplo que está no livro, né? Um belo exemplo que eu trouxe aqui para vocês. E aí resolveria aí até o item D, tá? Eu fiz um programa aqui para explicar este modelo, né? Eu vou explicar mais rapidamente e depois eu posso postar para vocês aí esse programa, né? Mas deixa eu antes. Então vamos ao programa aqui que foi feito aqui no R. Eu vou explicar aqui rapidamente a ideia. Bem, então são 10.000 réplicas de Monte Carlo que vão ser feitas. Eu coloquei um critério aqui de parada, né? Porque eu posso gerar essas somas, né? Mas eu preciso saber qual o tamanho amostral que eu preciso ter para conseguir gerar essas somas, né? De forma que a média ela não fique afastada mais do que 2%, né? 1% para mais e 1% para menos da verdadeira média. Então, na hora que for fazer a construção intervalar para a média amostral, né, eu vou fazer a consideração de que esse comprimento desse intervalo, né, não passe de 2%. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou colocando aqui uma condição de parada, né, enquanto essa variável de teste for maior que 2%, né? Então vou inicializar ela em 5 para ele entrar nesse sistema, né, e conseguir fazer aí entrar nesse loop aqui desse while. Então vou pegar dos 10.000 e vou acrescentar mais 1.000. Isso você podia ter iniciado com um valor menor, mas eu já imaginei aqui que o N seria grande mesmo, então vou acrescentando 10.000 a cada tentativa em que essa variável de teste for ficando fora dessa margem aí que eu estou colocando de tolerância. E aí vamos ver onde é que o programa vai parar, né? Então aqui eu já mostro como que eu crio, né? Aqui eu criei uma variável auxiliar. Esse cout é uma variável auxiliar. Esse C é o vetor que tem duas componentes nulas. Eu estou inicializando isso aqui, estou inicializando as perdas, os tempos de liquidação, o tempo total, os tempos da ocorrência da liquidação, e essa variável, esse índice I igual a 2 aqui. Eu não sei se eu usei ele em algum lugar, mas é justamente porque o I é igual a 2, eu tenho que fazer a recorrência dos CIs. Então eu vou pegar o C2, porque o C1 eu já sei quem é. O C1 é dado aqui já, calculado aqui usando a expressão lá da transformada inversa da exponencial. Então observe o seguinte: enquanto esse C auxiliar for menor ou igual que 1, né, gere, né? Gere, porque quando
passar de 1, né? Esse Cout é a soma, né? É a soma dos valores exponenciais. Ou seja, se eu estou trabalhando numa janela de 1 ano, o último número gerado, né? O último que vai ser a soma dos outros tem que ser menor que 1, né? Menor ou igual que 1. Então, enquanto for menor ou igual que 1, esse Cout vai ser uma variável auxiliar que eu estou inicializando ela num valor menor que 1 para justamente ele entrar nesse laço aqui. Então eu vou fazendo aqui a obtenção dos novos números, né, de ocorrência, né? E aí no final eu somo eles e vou acrescentando um ASI para poder eu continuar nesse while. E aí de forma que saindo daqui eu vou ter a certeza de que os valores vão ser gerados, né, todos no intervalo 0, 1. Aí depois que eu faço isso, gero aqui novamente números uniformes para gerar as perdas. Então estou usando a fórmula aí da geração das perdas, usando o método da transformada inversa, né? E aqui eu estou usando números uniformes com base aí no gerador RUnif, né? Mas isso pode ser feito também usando o gerador congruencial linear de período máximo, que é a base aí do RUnif. E aí vou usar o 3, né? Veja que são números uniformes diferentes, porque essas coisas são independentes, para gerar o L, né? Que são os tempos até o final da liquidação. Vou ordenar o C mais o L, né? E vou me preocupar de não gerar L's negativos, porque observando aqui essa fórmula do L, deixa eu colocar aqui rapidamente, observando essa fórmula do L aqui, o que eu posso discutir com vocês, né? Que esse U é um número entre 0 e 1, então log de U é um número negativo, menos isso é um número positivo. Então essa parte aqui é positiva, mas se essa perda for gerada no intervalo 0, 1, pode acontecer desse LJ ser negativo. Então, para eliminar essa possibilidade, eu coloquei aqui, ó, um vetor auxiliar, um vetor auxiliar que vai ter um comprimento que vai ser exatamente o tamanho dos números L's negativos gerados. Então L, os quais seja menor que 0. E aí, enquanto esse comprimento for diferente de 0, né, eu repito o processo, até você gerar uma quantidade de L's que seja, né, dentro do que faz sentido aí matematicamente para a gente aí nessa modelagem. Ou seja, esses L's são unidade de tempo, não pode ser valor negativo. E aí depois eu vou partir para o cálculo do S, né? E aí estou gerando aqui o primeiro elemento é 0 e coloco aqui esse T, né? Esse T é a ordem, né? Eu estou ordenando ali os tempos totais, né? O C mais o L. Os fatores de inflação, o primeiro é 1, e vou entrar no loop aqui gerando números uniformes, ó. O alfa é um número uniforme, e depois eu vou pegar a razão, né, do VJ com a exponencial do alfa vezes a distância do SI ao SI menos 1. Isso aqui é essa fórmula, deixa eu ver onde ela está, essa fórmula aqui, né, que está sendo expressa ali nesse script, nessa linha aqui 48. E aí no final eu vou fazer o valor atual, né, multiplicando cada montante, cada perda pelo respectivo fator de inflação, né? E aqui eu coloco no final uma variável de teste, trabalhando aí com o dobro, né, do comprimento, na verdade o comprimento do intervalo de confiança para essa média de SU, que é essa soma, né? E aí aqui eu vou imprimir a quantidade de réplicas e essa variável teste. Então eu vou fazer aqui o programa rodar para a gente observar o que vai acontecendo. Veja que eu estou aumentando de 1000 em 1000, né? Então isso aqui está exponencial a quarta, né? Então eu estou em 18.000, 19.000, pegou 2,6%, 20.000,
2,40. Isso vai reduzir, porque eu vou aumentar o N e vou fazer com que essa diferença aí, esse comprimento desse intervalo seja de no máximo 2%. Então já está pertinho de 2,20 com 27 mil, 2,22 com 29 mil, 30 mil, com 31 mil passou para 203 e agora com 33 mil, dados simulados, né? A gente consegue aí um desvio aí de 1,96%. Então vamos ver agora o que acontece com a distribuição desse S, né? Então, veja aí o S, né? Tá? Então com esse parâmetro, como fica aí a distribuição? Uma distribuição aí que parece, né, alguma coisa assimétrica, assimetria à direita, né? Tá? Enfim. Posso analisar aqui a média desse S, né? Pegar a média, né? Deu 1635, né? Posso trabalhar com os percentis, né? Percentil 99%, né? Dessa perda S, perda agregada. Então vou botar 99, vou dizer o SU e qual é o quantil que eu quero, 99. Então o VAR 99 está marcado aqui, deu 7.096. E aqui eu tenho o intervalo de confiança, né, para essa média, né, que varia aí de 1619 a 1651. Isso garantindo que a média, a verdadeira média aqui, ela pertence a esse intervalo com 95% de cobertura, mas que ela dista da média amostral, a média amostral dista dela no máximo então 2%, né? Então foi um critério aí de convergência, de um critério de exigência, uma exigência aí para que a média e a média amostral elas não fiquem distantes mais do que 2%, né? Então nesse caso foi preciso aí de cerca de 33 mil dados simulados, né? 1000 simulações. Bem, esse programa posso disponibilizar para vocês. A solução aí do exercício fica aí uma aplicaçãozinha no item E, né? Aí eu faço mais ou menos esses comparativos, modificando, né, o valor dos parâmetros, né, da exponencial, né, que afeta diretamente aí a ocorrência de sinistros, o que é interessante observar, né? Então, por exemplo, se a gente usar uma média de sinistro, né, uma taxa de sinistro aí de 0,2, né? Acho que foi o que foi utilizado inicialmente, né? 2,4 meses, e de repente a gente muda isso para um cenário em que vai ocorrer mais perdas no período, ou seja, a taxa de sinistros reduz aí para 1,2 meses. Só as medidas aí desses quantis aí, desses percentis aí, locação aqui, por exemplo, sai de 1.790 para 4.022. O quantio extremo sai de 5.700 para 9.530, né? Ou seja, isso já é uma forma de se analisar a liquidação a liquidez, os aspectos associados à solvência, né, desse tipo de seguro, né, sob essas condições extremas, tá? Então, acho que foi esse o exercício, foi essa a ideia, era isso que eu queria transmitir aqui na aula de hoje. Agradeço aí
pela colaboração de vocês. Então vou encerrar aqui agora. Agradeço aí a participação de todos. Obrigado. Tchau, tchau.